versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Os irmãos podem se sentar? Glória a Deus, aleluia. A palavra de hoje é sobre salvação, porque muitas pessoas têm uma visão errada da salvação, do que é a salvação que Jesus nos dá. As pessoas pensam que para você ser salvo, muitas pessoas pensam que para você ser salvo, basta você seguir a Bíblia, como se a Bíblia fosse um monte de regras, e aí se você seguir tudo, você vai para o céu. Se você não seguir, você vai para o inferno. As pessoas pensam que é assim. Só que a salvação que Jesus traz é muito mais complexa. E essa salvação de que se você não seguir as regras, você vai para o inferno, está errado. Não é assim que funciona. As pessoas têm uma visão errada, distorcida, por muitas das vezes não querer conhecer a Deus. Por não conhecer a Deus, não sabem como é o processo de salvação verdadeiro. Por não querer ler a Bíblia, não sabem como funciona o processo de salvação. E aí tem uma imagem distorcida, uma imagem errada do que é a salvação. E do porquê Deus precisou nos dar a salvação. Você já se perguntou? Deus nos salvou, Jesus nos salvou. A gente sempre ouve isso na igreja: Jesus nos salvou, Jesus nos salvou. Mas você já se perguntou do quê? Jesus te salvou do quê? Você já se perguntou? E é isso que a gente vai ver hoje na Bíblia. Então, para a gente entender o porquê que a gente precisou da salvação, a gente precisa voltar lá atrás, quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou o mundo, que é aqui em Gênesis 1. Aqui, 26, que eu acabei de ler, está falando assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, primeiro a gente pode perceber o quê? Que quando Deus criou o ser humano, aqui está falando do homem, mas o homem, no caso, aqui é ser humano. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou a imagem e semelhança dele. O que é a imagem e a semelhança dele? Talvez a gente seja parecido fisicamente, a gente não sabe. Mas por que Deus criou a imagem e a semelhança? Porque Ele quer que a gente seja santos, como Ele é santo. Então, Ele criou o ser humano sem pecado. Ele criou o ser humano bom, que nem Ele é, a imagem e semelhança dele. E aqui está falando, ó, versículo 27, que o Deus do homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, se você está aqui hoje, você pode ter certeza que Deus te criou a imagem e semelhança dele. Porém, a gente vai ver aqui nos próximos capítulos, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, aqui nesse versículo, a gente está falando o quê? Deus criou o ser humano, a imagem e semelhança dele, e Ele deu o quê? Os alimentos para o ser humano. O ser humano podia comer o quê? As frutas, de todas as árvores o ser humano podia comer. Ele não era proibido de comer, mas tinha uma árvore, uma só, no jardim inteiro, que ele não podia comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tirando essa árvore, todas as outras o ser humano podia comer. Deus deixou aqui, ó, o mandamento: não é para comer dessa árvore, das outras você pode comer. Então Deus deixou bem claro, Deus não escondeu o que ia acontecer. Ele falou: se vocês comerem, vocês vão morrer. Eles morreram depois? Não. Eles continuaram vivos, mas essa morte significava morte espiritual. Quando você peca, você se distancia de Deus, que é a vida. E o salário do pecado é a morte. Era esse o morrer que Deus estava querendo dizer.
E aí a gente vê aqui no versículo 7, que está falando assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, quando Deus criou Adão, o que ele fez para Adão criar vida? Ele soprou nas narinas dele. E aí você vê o quê? Que para o ser humano estar vivo, precisa de Deus. O ser humano ter vida, precisa de Deus dentro dele. Por quê? Porque o corpo de Adão estava lá. O corpo de Adão já tinha sido criado. Mas por que ele não tinha vida? Se o corpo dele estava ali? Porque a gente não é só corpo, a gente é espírito. Então, se a gente é espírito, precisa do Espírito de Deus na nossa vida para a gente ter vida. Precisa do Espírito de Deus em nós para a gente ter vida. Porque só o nosso corpo, só a nossa carne, como o pessoal natural pensa, as pessoas do mundo pensam, elas pensam que para eu estar vivo, basta o meu corpo estar funcionando. Não, você pode estar até com o corpo funcionando, mas você não tem vida se você não tiver Deus. E aí, está falando assim no versículo 8: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então ele estava no jardim, lá no Éden, e, como eu acabei de dizer, não podia comer apenas uma árvore, mas as outras podiam. Aí os irmãos que estiverem com a Bíblia, acompanhem, é sempre bom acompanhar. No capítulo 3 de Gênesis está falando assim: olha, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então no capítulo 3 a gente vê o quê? Que a serpente, que no caso que é o diabo, ele falou assim para Eva: Eva, é verdade que Deus falou que não pode comer de nenhuma árvore? Ou seja, ele distorceu a palavra de Deus. Essa é uma maneira que o diabo usa para fazer a gente pecar, distorcendo a palavra de Deus. Porque Deus disse que não podia comer de todas as árvores? Não, ele falou de uma só. E aí, o que Eva respondeu? Versículo 2: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a gente vê que Eva sabia o que Deus tinha mandado. Ela sabia, porque ela corrigiu a serpente. Ele falou alguma coisa ao contrário e ela foi lá e corrigiu. Então, ela sabia exatamente o que podia e o que não podia. Mas aí a gente vai ver aqui no versículo 6, está falando assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então a gente vê aqui que ela, mesmo sabendo que não podia, comeu. E além disso, ainda deu para o marido dela, o Adão, e ele comeu junto com ela. E aí foi nesse momento que o ser humano se distanciou de Deus. Porque o ser humano estava santo. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele estava lá, bonitinho, sem pecado. Mas o ser humano escolheu se distanciar de Deus. O ser humano escolheu a morte. O ser humano escolheu. Então, a partir desse momento, já veio para nós o quê? O peso. O peso da lei. Porque a lei aqui era: não comerás daquele fruto. E eles foram e desobedeceram a lei. Vou dar um exemplo para esclarecer. Por exemplo, a gente sabe que é pecado também, mas é crime você dirigir alcoolizado. Não é crime? Só que você não está sobre essa pena se você nunca dirigiu alcoolizado. Se você não está dirigindo alcoolizado, essa pena não vai cair sobre você, porque você é inocente. Agora, se você for lá e cometer um crime, o peso da lei não vai cair sobre as suas costas, certo? E a gente está falando da justiça do homem e a de Deus. Então, a partir do momento que você desobedece a lei de Deus, o peso dela cai sobre você. Então, não é que Deus vai mandar a gente para o inferno porque a gente errou. A gente cometeu o pecado e o peso caiu sobre nós. Esse peso é o quê? O inferno. Esse é o peso. Porque o inferno é semelhante à morte. Então, se você não está com Deus, que é a vida, você vai para onde? Para a morte. É só a gente pensar. Então, não é Deus que vai mandar a gente para o inferno. Na verdade, a gente, por escolher desobedecer, se afastar de Deus, merecia o inferno. Porque a gente merece. Porque o ser humano não é bom. O ser humano foi criado sem
mas a gente resolveu se afastar, a gente resolveu cair, a gente resolveu ir embora. O filho pródigo saiu da casa do pai, não foi obrigado, e o pai também nos expulsou. O filho pródigo saiu porque ele quis. Então, quando a gente sai da presença de Deus, a gente sai porque a gente quer. E você deve estar se perguntando agora, ué, mas se foi Adão e Eva que pecaram, por que eu sou culpado se foi eles que pecaram? Simples, porque a gente é descendência deles. Todos nós que estamos aqui viemos dele. Então, um pouquinho dele está em nós também. E outra, a gente também já escolheu pecar. Quantas das vezes a gente já escolheu pecar sabendo que a gente estava fazendo errado? Então a gente não é diferente deles. A gente não se faz diferente deles. Porque a gente escolheu pecar da mesma forma que eles escolheram pecar também. E aí a gente vai para o próximo versículo, lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo. O capítulo 2, o versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Nesse versículo, Timóteo fala que Adão não foi enganado pela serpente. Então por que ele comeu? Simples, porque ele quis comer, porque ele não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então Adão comeu? Comeu, mas não foi enganado. Ela comeu? Comeu, mas foi enganada. O que isso simboliza no dia de hoje? Existem dois tipos de pessoas: as que pecam porque quer e as que pecam porque são enganadas pelo diabo. Então tem gente no mundo que acha que estar no mundo é melhor, que acha que lá é mais legal, que acha que o diabo dá mais coisa para elas, que acha que Deus não existe, e elas pecam sendo iludidas pelas palavras do diabo, pecam sendo enganadas por ele. Elas estão com escamas, elas estão sendo enganadas pelas coisas que o diabo mostra para elas. Mas tem a pessoa que sabe o que é errado, ela sabe o que é errado, o que é certo, e mesmo assim ela peca. Foi o caso de Adão, que não foi enganado, mas pecou porque quis. Então a gente vê que o ser humano não é bonzinho. Tem gente que acha assim, o vilão da Bíblia é o diabo. Não é, o vilão é a gente. A gente escolheu se afastar de Deus, a gente tinha a oportunidade de estar bem. Meu pai diz, se não fosse Adão e Eva, era para a gente estar lá embaixo da árvore, lendo um livro, comendo uma maçã, né? Meu pai fala isso. Mas é lógico que a gente ia pecar, porque o ser humano não é perfeito e a gente continua pecando, pecando e pecando. Então, por a gente escolher isso, como eu já disse, a gente merecia ir para o inferno. A gente não merecia ficar lá embaixo da árvore, na rede. A gente merecia ir para o inferno, porque a gente escolheu se afastar de Deus. Aí, em Isaías, capítulo 53, Isaías 53, e o versículo 5 ao 7 está falando assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É aqui que está o versículo chave. Por que Deus te salvou? E te salvou do que exatamente? Das nossas transgressões e das nossas iniquidades. Então, Deus, por ser amoroso, por mais que a gente merecesse a condenação eterna, Ele enviou o quê? O Messias, Jesus Cristo, para que o sacrifício dele pudesse nos salvar dessa condenação eterna que a gente já tinha colocado sobre nós mesmos. Então não é Deus que vai mandar a gente para a condenação, é a gente que escolhe se a gente quiser. Porque Deus não vai te obrigar nem ir para o céu, não vai te obrigar a ir para o inferno. É você que vai escolher. Sabe como? Deus, eu aceito a sua ajuda. Quando você aceita a salvação que Deus te ofereceu, que Jesus te ofereceu, você está aceitando a salvação. Você está aceitando que você é um pecador, que você não merecia, mas você está aceitando a ajuda dele. É como se você estivesse preso dentro de uma cela e ele chegasse por um crime que você cometeu. Você está dentro de uma cela por um crime que você escolheu cometer, sabendo que é errado, e ele chegasse com a chave. Você aceita a chave para sair da cela se você quiser. Ele não vai abrir a cela para você, ele vai te dar a chave. Só que as pessoas muitas vezes preferem não pegar a chave, porque elas acham que a cela é bom,
divertido, que a célula ficava na célula, é gostoso. Só que um dia aquela célula vai fechar e a oportunidade de pegar a chave vai embora. Por quê? Porque se você recebeu pena perpétua, você vai ficar lá perpetuamente, para sempre, a não ser que você aceite a ajuda no tempo necessário. Então, toda vez que alguém chega, fala de Deus para você, alguém chega dando um louvor para você, alguém pergunta se você quer aceitar Jesus, alguém te chama para ir na igreja, é Jesus te oferecendo a chave. Aqui está falando que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Então, Jesus não foi para a cruz porque ele quis, eu vou lá passear. Não foi. Ele foi por causa do nosso pecado. Cada martelada na mão dele foi por causa do nosso pecado. Tem até um estudo que fala assim que no lugar de Jesus era para ir Barrabás, para ser crucificado. O nome Barrabás significa filho do homem. Então quem era para ser crucificado? Quem era para pagar o preço pelas iniquidades? Era o filho do homem, era nós. E Jesus escolheu ir no nosso lugar. O peso do nosso pecado foi lançado sobre ele na cruz. Então, Jesus não só morreu na cruz para você vir na igreja, ele morreu na cruz para que você pudesse ter a salvação, escolher a salvação. E aí no versículo 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Por que está falando do cordeiro? Por que ele foi levado como um cordeiro? Porque antes de Jesus vir para fazer o sacrifício na cruz, as pessoas para terem o pecado perdoado precisavam sacrificar um cordeiro. Só que Jesus foi o cordeiro de Deus, o grande cordeiro. Por isso que hoje em dia a gente não precisa mais sacrificar cordeiro, porque o maior cordeiro de todos foi o cordeiro de Deus, já foi crucificado, já foi feito sacrifício pelos nossos pecados, as nossas transgressões. Então, Deus não vai te mandar para o inferno, pelo contrário, Ele está te dando a oportunidade de não ir. Basta você aceitar, basta você querer. Ele está te estendendo a mão, basta você pegar na mão dele e seguir a Ele. E as coisas que os cristãos fazem, ir na igreja, mudar vestimento, mudar a forma de falar, mudar a forma de agir, isso não vai te levar para o céu. Isso significa que você vai para o céu. Quem vai para o céu automaticamente vai mudar. Quem vai para o céu, o Espírito Santo vai tocar e você vai parar de fazer as coisas que você fazia por vontade própria, automaticamente. Então, essas coisas, as obras não vão salvar a gente. As obras são consequências da nossa salvação. Se você é salvo, você vai ter obras que justificam a sua salvação. Mas se você não aceitar a ajuda de Jesus, por mais que você seja uma pessoa boa, né? Eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, e eu só não vou na igreja, mas eu sou uma pessoa boa e Deus vai me salvar. Não é assim. Porque Deus não veio para chamar quem é bom. Deus veio para chamar quem aceitou que é um pecador e está querendo a ajuda dele. Então é isso a salvação. A salvação é um favor que Deus nos está dando. A gente não merecia, mas Ele morreu na cruz para nos salvar. E aí em Romanos 5, capítulo 12. Romanos 5, capítulo 12, não, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então aqui está falando o quê? Por um homem só por Adão, o pecado entrou no mundo, e com o pecado entrou a morte. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos nós. Então, é uma coisa hereditária, vai passando de pai para filho. Porque o ser humano é um só, a humanidade é uma só. Se todos nós somos iguais para receber a salvação, também somos iguais para receber a condenação. E aí, aqui no versículo 18, está falando assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então você pode estar pensando assim: por causa de um homem só, toda a humanidade foi condenada? Tá bom, pode ser, mas por causa de um homem só, toda a humanidade pode ser salva. Basta a humanidade querer.
Então, tem muita gente que critica, Adão pecou e agora eu tenho que ficar aqui sofrendo. Mas aí você não quer aceitar isso, mas você quer aceitar a salvação de um homem só? Um homem só sofreu na cruz e você quer aceitar a salvação dele? É lógico que se você aceitar, você vai ser salvo. Mas você precisa entender que Jesus veio não porque a gente merecia, mas porque a gente precisava. E a gente precisa ainda. Então, a salvação veio por causa de um homem, assim como a condenação veio por causa de um homem. Só que a salvação não veio por um homem qualquer. Ela veio pelo Filho de Deus. O Deus que se fez carne e habitou no meio de nós para nos salvar. No próximo versículo em João 3,16, está falando assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então eu acabei de dizer, Deus não enviou Jesus para que você fosse para o inferno. Ele enviou Jesus para que você fosse salvo, não para que você fosse condenado, porque a gente já estava condenado. Então, não é seguir um monte de regra, porque a gente já estava condenado. Ele veio para nos salvar. Versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Traduzindo aqui, é como se ele estivesse falando: quem crê vai ser salvo. Quem crê que ele trouxe salvação vai ser salvo, mas quem não crê não vai, porque não creu. Então está falando aqui: quem crê nele não é condenado. Então, se você crê em Jesus, se você crê que ele veio, que ele morreu na cruz para te salvar, que ele ressuscitou, que ele vai vir te buscar, e você quer se aproximar dele, você já não está mais condenado. Agora, se você não crê, se você tem dúvidas, se você não quer aceitar se aproximar dele, porque tem gente que não quer aceitar se aproximar de Deus, tem gente que não quer aceitar orar, não quer aceitar ir na igreja, não quer aceitar ler a Bíblia, a pessoa não quer se aproximar de Deus. Então, como é que Deus vai levar uma pessoa para o céu para ficar lá eternamente com ele, se não quer passar 2 horas com ele aqui dentro da igreja? Se não quer passar meia hora com ele lendo a palavra? É a pessoa que quer ir para o céu, passar a eternidade, mas aqui não quer passar nem 5 minutos com Deus? Então, a gente tem que pensar aqui. Se a gente quer ser salvo, se a gente quer estar perto de Deus, a gente deve buscar a Ele, acreditar nele e servir a Ele. Isso que é um cristão. Um cristão não é só a pessoa que escuta sobre Jesus, não é só a pessoa que acredita em Jesus, mas é a pessoa que quer se aproximar de Jesus. Uma pessoa salva quer se aproximar cada vez mais. Uma pessoa salva quer se arrepender cada vez mais, quer se santificar cada vez mais. Então, se você quer ser salvo, se você quer se aproximar de Deus, tome a iniciativa hoje, tome a iniciativa agora. Fale: Deus, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero aceitar a salvação que eu não merecia, mas o Senhor está me dando. Eu quero aceitar essa salvação, me dê essa salvação, faça eu aceitar a sua ajuda. Fale isso para Deus. Se você acreditar fielmente que Ele veio para te salvar, que você pode ser salvo, que você é um pecador e você se arrepender, você vai para o céu. Foi o que Jesus disse: quem crê não está mais condenado. Aí no capítulo 19, versículo 30, aqui está falando da crucificação, quando Jesus morreu na cruz. No versículo 30 está falando assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui a gente vê até uma relação com Gênesis 1, que quando Deus criou Adão, Gênesis 2, quando Deus criou Adão, para Adão criar vida, ele soprou o Espírito nas narinas de Adão. E aqui, quando Jesus morreu na cruz, o Espírito saiu dele, ele entregou o Espírito. E aí, a gente vê aqui Jesus falando: está consumado. No original, no grego, estar consumado é tetelestai. Jesus falou tetelestai. Sabe o que é tetelestai? Significa estar pago, já está quitado. Porque muitos escritos nessa época, muitos documentos históricos de dívidas, né? Quando alguém estava devendo para o outro e essa pessoa que estava devendo pagava, a pessoa que recebeu colocava embaixo no documento: tetelestai, está pago, está feito, está consumado. Foi o que Jesus fez. A dívida que a gente tinha, que era para a gente pagar pelo nosso pecado, foi consumado, já foi pago.
pelo sangue de Jesus. Então Jesus falou, tetelestai, está consumado. Ou seja, a dívida que a gente tinha foi paga. Basta a gente aceitar que Ele pagou. E aí, agora, em Romanos 6, 22. Novamente, Romanos, capítulo 6, versículo 22. Está falando assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tudo que eu falei aqui agora já está resumido nesse versículo. Mas agora, libertados do pecado. Então, quando você aceita a ajuda de Deus, você é liberto do pecado. Porque o pecado é uma prisão. O pecado prende a gente. Mas quando a gente aceita a ajuda de Deus, que foi o exemplo que eu dei da chave para abrir a cela, a gente é liberto do pecado. E feitos servos de Deus. Porque agora, se você não está mais no mundo, você é filho de Deus. Você é servo de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. Foi o que eu falei. Depois que você se torna um filho de Deus, você vai começando a gerar frutos. Quando você se torna um filho de Deus, é aí que começam a vir os frutos. Automaticamente, porque o Espírito Santo vai estar guiando você. Não vai ser mais você guiando você mesmo, vai ser o Espírito Santo te guiando. Então o Espírito Santo vai te mostrar o que você faz, o que você fala, o que você pensa, o que você olha. Então é o Espírito Santo que vai te guiar. Então, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, primeira coisa para a vida eterna, ser libertado do pecado. Depois de ser libertado do pecado, você se torna servo de Deus, filho de Deus. Automaticamente você se santifica. E aí vem a vida eterna, que é o seu galardão, é a salvação que Ele te ofereceu. O que é a vida eterna? Apocalipse 21. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a vida eterna. É uma vida que Deus vai limpar a lágrima dos seus olhos, que Ele vai tirar a tristeza daqui. Porque por mais que a gente tenha pecado, Deus entende a gente. Em 1 João está falando que a gente tem um advogado. Esse advogado é Jesus. A mesma pessoa que nos salvou é o nosso advogado. Então, por mais que a gente pegue, que a gente tenha escolhido se afastar de Deus, Deus está pronto para perdoar. Mas Ele perdoa quem se arrepende. Ele perdoa quem quer mudar. Ele não perdoa a pessoa que quer saber dele. Ele perdoa quem vai atrás dele, quem busca, quem quer se aproximar. E aí, qual que é o nosso galardão? Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Então, no céu, nosso galardão, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais doença, não vai ter mais morte, porque a gente vai estar com aquele que é a cura, aquele que é a vida, aquele que é a felicidade, aquele que é a paz, aquele que é santo, aquele que é tudo de bom, o Todo-Poderoso. Não vai nos faltar nada. Então, muitas das vezes a gente pensa, nossa, ficar no mundo parece ser melhor, parece ser mais gostoso. E realmente acontece até com a gente que é crente. Nossa, parece que o pessoal do mundo é mais feliz, parece que eles não passam necessidade, parece que eles não têm muita tribulação. Só que o diabo, como eu falei, ele engana, que nem ele enganou Eva. Ele engana. Ele vai colocar as coisas para você acreditar que é bom. Ele vai mentir, ele vai distorcer a palavra de Deus. Mas o bom mesmo é você ir para o céu, onde não vai ter mais morte, nem choro, nem tristeza. Isso que é o bom. Não é você ficar no mundo curtindo, porque isso vai passar. Mas a vida eterna, como o próprio nome diz, eterna, não vai passar. Não vai acabar. O que está no mundo acaba. E o que está no mundo acaba aqui. Não vai acabar depois. Porque quem está lá curtindo no bar, na balada, no carnaval, acabou o carnaval, acabou a balada, a pessoa já volta. Já volta a sentir depressão, já volta a sentir ansiedade, já volta a ficar triste, já volta a ficar preocupado. Mas aqui a gente passa por essas coisas também. A gente também vai se sentir mal, vai se sentir depressivo, mas a gente tem aquele que nos ajuda, aquele que nos salva, aquele para quem correr. Então, quando você sentir alguma coisa assim, corra para Deus.
pessoal que está lá fora não tem para onde correr. E aí, é basicamente isso. Essa é a salvação. Então, não despreze a salvação que Deus te dá. Quando você sentir no seu coração a oportunidade de aceitar, aceite. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Eu digo isso por experiência própria. A melhor coisa que você faz na sua vida é aceitar Jesus. E não só aceitar Jesus, mas também se fazer conhecido por Ele. Porque não adianta a gente conhecer a Deus, mas Ele não conhecia a gente. Então vá atrás de Deus. Busque a Deus. Porque é Ele que pode te salvar. É Ele que vai tirar toda a tristeza, toda a ansiedade, toda a angústia, toda a morte das nossas vidas. E sem a gente merecer, porque a gente não merece tudo isso. Mas Ele, por amor, porque Deus é amor, está lá em 1 Coríntios 13, Deus está lá em 1 João, desculpa, que Deus é amor. Então, se aproxime de Deus. E eu posso te dizer com toda certeza, a melhor escolha que você vai fazer na sua vida é aceitar Jesus. É aceitar o Espírito Santo guie a sua vida. Ninguém que foi salvo vai dizer que não vai ser a melhor coisa. Você pode perguntar para qualquer um que já foi salvo, que está servindo a Deus, qual é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida? A pessoa vai responder, aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus não é brincadeira, não é bobeira, não é chato. Pode até parecer, mas depois que você passa para o lado de cá, você percebe que não é. Porque aqui, depois que você se torna cristão, você é tudo. Você vira guerreiro, você vira noiva de Jesus, você vira guerreiro, você vira lutador, você vira sofredor, você vira pecador, mas ele é uma pessoa alegre ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque a alegria não vem de nós. A alegria não vem do mundo. A alegria não vem da bebida, não vem da prostituição, não vem de remédio. A alegria vem de Deus. Essa é a verdadeira alegria. Ele vai buscar aqueles que aceitaram a salvação, aqueles que se fizeram conhecidos por Ele, aqueles que entenderam que eles são pecadores, que precisam da ajuda de Deus, de buscar a Deus. Isso é ser cristão. Ser cristão não é ser perfeito, não é não errar, porque todo mundo erra, todo mundo peca. Na igreja tem erro também. Na igreja tem erro, na igreja tem coisas erradas, pessoas erradas. Mas Deus é aquele que não erra. Então, se você estiver junto de Deus, não importa o que aconteça na sua casa, no seu trabalho, na sua mente, dentro da igreja, você não vai desistir, porque aquele que é cristão é forte, não desiste fácil, não desiste perante as perseguições, as dificuldades. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você está com Deus, você vai ter forças para vencer, porque Ele venceu. Então tenha bom ânimo, tenha alegria, não a alegria que o mundo dá, não tenha alegria que o remédio te dá, não tenha alegria que a bebida te dá, que a prostituição te dá, que as coisas que passageiras vão te dar, o dinheiro vai te dar, mas tenha alegria que Deus vai te dar. Busque essa alegria. E eu falo para você novamente, você não vai se arrepender. Você pode até estar pensando: eu estou com medo, estou com vergonha de aceitar Jesus, eu estou com vergonha. Não precisa nem aceitar aqui, aceita na sua casa. Aceita, fala no seu coração: Deus, eu quero te aceitar, eu quero te servir. Porque depois, por mais que possa ser difícil, parecer chato, depois que você aceita de coração, não é. Eu posso te dizer com toda certeza que você não vai se arrepender de servir a Deus. Porque eu não me arrependi quando eu escolhi servir a Deus com 12 anos. Mas eu não escolhi a Deus porque eu quis escolher, porque minha mãe não brigou, porque falaram pra mim, não. Eu escolhi servir a Deus porque Ele se mostrou pra mim, porque Ele falou comigo. Então busque a Deus, busque que Ele fale com você também. Mas Deus não falou comigo ainda, então fale você com Ele primeiro, porque Ele vai te responder, seja na palavra, seja em ouvir. Tenha fé, é a fé que move a gente. E eu posso dizer também dentro da minha casa, eu conheci minha mãe quando ela não ia na igreja, eu conheci a minha mãe quando ela estava no mundo. E vocês podem ter certeza também que ela não se arrependeu de se converter, ela não se arrependeu de deixar
que aí depois você lembra, não, Deus me salvou, eu escolhi servir a Deus. Então não sirva a Deus porque sua mãe te obrigou, porque sua mulher está indo na igreja, porque seu marido quer que você sirva, porque os seus filhos querem que você sirva. Sirva a Deus porque Ele te chamou, porque você quer, porque você precisa ser salvo. Sabe? É isso que vai ser a nossa vida. É batalha através de batalha, mas também sempre ganhos. E às vezes perde, mas sempre vai ganhando. Até que o nosso galardão chega. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, que Deus possa continuar abençoando, né? A vida da irmã Eduardo trouxe essa palavra, né?